Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Salinas e hoje eu vim falar para vocês sobre um filme muito interessante, um dos filmes mais icônicos aí da carreira do diretor Ingmar Bergman, que é o filme O Sétimo Selo, de 1957. Então antes de mais nada eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se possível também compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode interessar e dar uma força aí pra gente nos comentários também, para que a gente continue fazendo mais vídeos. Então, bora lá pro filme, vamos lá galera, vamos começar, né? Seguinte, esse filme é um dos filmes, como eu disse, né, mais conhecidos do Bergman, que tem as imagens mais conhecidas, né? Várias figuras se tornaram verdadeiros ícones, assim, até da própria história do cinema. Ao longo da minha fala vou tentar deixar isso mais claro, né? O nome do filme, galera, O Sétimo Selo, né, é uma menção direta ao Apocalipse. Tem uma passagem no livro do Apocalipse que fala que Deus traria na mão um livro com 7 selos, né? Conforme fosse abrindo cada um, destacando cada um dos selos, né? É assim que eu entendo, tá? Não tenho certeza também se é dessa maneira, mas pelo que eu entendo dessa figura aí do Apocalipse, conforme fosse destacando cada um dos selos, né, uma maldade, uma coisa ruim ia caindo sobre a terra, né? Não uma maldade, uma coisa ruim, né? Caía uma praga, sei lá. Até que o sétimo selo seria o final mesmo, né? Seria o fim da vida, seria o Apocalipse de fato, tá? Então essa é a referência aí do nome do filme, né? O Sétimo Selo. Esse filme, galera, é um filme do Bergman que a gente pode ponderar que é um dos filmes do início da carreira do Bergman, tá? O Bergman tem uma carreira muito longa, né? Então esse filme, por exemplo, ele já tinha feito, quando ele fez esse filme, ele já tinha feito em torno de 15 ou mais filmes, né? Porque o Bergman também tem uma carreira muito prolixa, de fazer no mesmo ano vários filmes, né? Para quem conhece um pouco mais do Bergman, por exemplo, nesse mesmo ano ele vai fazer Morangos Silvestres, que é um outro filme bem conhecido, nesse mesmo ano aí de 57. Então a gente pode pensar também que ele é um dos filmes onde o Bergman mais vai deixar claro o seu traço, né? O seu traço da sua filmografia, muito também é verdade. Uma filmografia muito influenciada pela posição do teatro, né? E pela sua posição de dramaturgo. Algo que nesse filme também é bastante notável isso, né? Isso é bastante presente. Apesar dele ter um enredo de filme, óbvio, né? Ele parece um ritmo mais teatral, né? Às vezes recorrendo ao humor, recorrendo a figuras mais espirituosas, assim, até de interpretação, por conta dessa influência teatral aí na obra do Bergman, né? Uma outra coisa importante, né, galera, falando ainda do Bergman sobre o filme, é que ele vai consolidar uma das posições mais presentes em todos os seus filmes, que é uma posição, primeiro, dos dramas existenciais, né? Essa coisa de pensar a existência, de pensar a vida humana, enfim. Mas nesse filme em específico, a existência de Deus, né? E também uma coisa que é muito presente na obra do Bergman, que seria o silêncio frente a Deus, né? Vai até ter uma frase nesse filme que ela é verbalizada aí pelo Antonius Bock, né? Pelo ator principal, que depois a gente vai falar um pouquinho dele também, mas que ele diz, né? Que é mais ou menos assim, né? Não sei se eu vou repetir ipsis literis, tá? Que a fé é como conversar com alguém que está no escuro, né? E que se recusa a responder, né? Então essa questão desse silêncio frente a Deus aí, né? Uma outra coisa importante que a gente poderia pensar também, né, galera, é a coisa do medo da morte, tá? Isso está muito presente nesse filme. Esse filme se ambienta na Idade Média, né? Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Mas de uma forma geral também ele lida com essa sensação, com essa questão do medo da morte. Até porque o enredo básico do filme, vocês já devem até saber, né? Antonius Bloch, que é um cavaleiro que participou das cruzadas, né? Está voltando para a Suécia, que é a sua terra natal, quando assim que ele
chega, né, logo quando ele chega mesmo na Suécia, ele já se encontra na praia mesmo com uma figura que diz ser a morte, né, e diz que veio levá-lo. Como forma de ganhar um tempo, ele desafia a morte para uma partida de xadrez, né? Então, essa é uma maneira que ele usa de ganhar um tempo aí, de nesse meio tempo, né? Eu acho que essa ideia também a gente pode interpretar no filme. O tabuleiro de xadrez aí, além de ganhar um tempo para ele, é uma maneira de tentar racionalizar a vida, né? Ou seja, que ele ganhasse um tempo para entender também um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre o que tinha levado ele até as cruzadas, né? E por aí vai. O Antonius Bloch, galera, ele é interpretado pelo Max von Sydow, tá? Que é um ator bem importante, vai fazer vários filmes do Bergman, né? Bergman trabalha assim com alguns autores que fazem vários filmes, né? Ele usa quase sempre os mesmos atores, né? A gente pode pensar dessa forma. Mas o Max von Sydow tem um papel muito famoso também que ele faz no Exorcista clássico, né? O Exorcista de 1973. O Max von Sydow é aquele padre mais velho, né? Ele dá a vida ali também, é um personagem bastante icônico da história do cinema, podemos dizer assim, né? Um outro personagem que tá um pouco subalterno, mas não deixa de ser um personagem principal também, é a própria morte, né? Feita pelo Bengt Ekeroth. O Bengt Ekeroth fez outros filmes do Bergman, né? Inclusive um filme que chama O Rosto, mas em que pese ele não ter participado de tantos outros filmes, a sua interpretação da morte é uma coisa muito original, e o cinema trabalha muito, galera, com essa coisa da releitura, né? A gente pode, às vezes a gente não percebe bem, mas o cinema trabalha muito nessa linguagem. Essa morte aí feita pelo Bengt Ekeroth, e que também foi dada a vida pelas mãos da direção e do roteiro do Bergman, né? Ela vai ser a morte mais icônica da história do cinema. Então não tem nenhuma morte que tenha vindo depois dessa que não tenha de alguma forma copiado algum elemento, alguma característica, né, da morte do Bengt Ekeroth. Em que pese ele não ter aquela foice, né, ele já tem uma figura que a gente associa muito com as outras mortes da história do cinema mesmo. Então esse é um cara bem importante também. Uma outra personagem importante é a Mia, né, que é uma atriz, faz parte também de uma família o filme tem um núcleo, né, que é uma família de artistas, né, um grupo de artistas, e que nesse grupo tem uma família e também tem um artista que não faz parte da família. E a Mia, né, a Bibi Andersson, é aí também uma das atrizes desse núcleo, uma das atrizes que fez muitos filmes com Bergman, que também vai aparecer em Persona, né, que é um outro filme famoso, que ela tem um papel bastante interessante. Também aí outro ator interessante, né, é o Gunnar Jornsten, que vai fazer o Jons, que é tipo como se fosse o ajudante do cavaleiro Antonius Bloch, né? E o Gunnar vai fazer um papel muito icônico em outro filme do Bergman, né, que é o Fanny Alexander, um filme um pouco mais moderno do Bergman, também muito interessante, né? Então, mais ou menos em torno desses atores aí, atores recorrentes dos filmes do Bergman, né, que a trama vai se decorrer, mais ou menos em torno desses personagens que eu citei aí, muito embora vão aparecer alguns outros, né, de uma forma um pouco mais rápida, né? Por exemplo, assim que o Antonius Bloch chega na Suécia, né, ele vai encontrar um senhor lá, né, como se fosse uma figura religiosa, né, que havia o convencido a ir às cruzadas, né? E ele encontra esse senhor aí que havia o convencido aí nas cruzadas, né, fazendo um ato ali completamente reprovável, né, do ponto de vista moral. Então fica essa questão, né? Desde o começo o Bergman vai trabalhar essa questão também, que é uma questão um pouco polêmica, eu diria, mas que a gente precisaria pensar também. O quê? Olha só, o tempo todo, de alguma maneira, o Antonius Bloch está questionando também a existência de Deus ou do diabo, né? E até a própria sociedade e o contexto histórico também estão nesse questionamento.
já que eles foram para as cruzadas em busca de uma guerra santa. Entretanto, ao voltar para a Europa, vão encontrar a peste negra devastando a Europa, né? Com uma iminência até de matar todos mesmo, como se fosse um apocalipse, né? Então o tempo todo tá esse questionamento, Deus e o diabo. Agora, a coisa bem perspicaz do filme é que em nenhum momento nem Deus nem o diabo vão se manifestar, entendeu? E o que a gente chega mais próximo da manifestação de Deus, ou de uma manifestação minimamente divina, é a voz de charlatões, né? A voz de pessoas que estão ali, que falam uma coisa, mas faz outra quando não está sendo vista, né? Uma figura que a gente conhece na nossa sociedade atual, né? A figura do charlatão. Defende uma coisa, defende uma divindade, mas no seu espaço privado, né? Não parece acreditar em tudo aquilo que ele defende de fato, né? Essa sociedade, desse contexto histórico também aí da Baixa Idade Média, né? Que ele está experimentando, é uma sociedade de decadência, né, galera? Um pouco de decadência até da própria Igreja Católica. Vamos lembrar que logo aí vai ter reforma protestante, né? Vai ter uma separação grande aí uma cisão mesmo, né, do poder da Igreja Católica na Europa. E uma própria decadência do sistema feudal também, né? O sistema feudal aí já está em vias de terminar. O filme até visita algumas pequenas cidades, né, que coloca assim, situa muito bem mesmo essa questão histórica, né? Foi feita uma pesquisa histórica muito interessante aí nesse filme. O Bergman fez uma pesquisa histórica muito interessante. Agora, eu acho que é importante estabelecer uma analogia também, tá? Por mais que o filme seja muito bem justificado ali na Baixa Idade Média, na Suécia, no feudalismo sueco, digamos assim, eu acho que o tempo todo há uma tentativa de dialogar com a época que ele foi feito. O filme foi feito em 57, tá? Então a Segunda Guerra acabou, a bomba atômica foi jogada, né? 2 bombas atômicas foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Em coisa de 40 minutos mataram, se a gente somar as 2 cidades aí, eu posso não estar perfeitamente correto nesses números, tá, galera? Se alguém também quiser postar as referências no comentário, eu até agradeço, né? Mas sei lá, as 2 bombas atômicas em 40 minutos mataram cidades de 100 mil habitantes, assim, né? Mais ou menos, em coisa de minuto. Então eu acho que o Bergman, quando ele pega esse medo da morte, aí da peste, o filme tem cenas, por exemplo, de pessoas se autoflagelando como maneira de escapar dessa peste, né? De se purificar, enfim. Quando ele pega esse desespero, né, da morte na Idade Média, eu acho que a gente tem que pensar uma analogia também com os tempos modernos, né? Porque o Bergman o tempo todo está colocando essa analogia. Ou seja, essa morte iminente, apesar dela não ser assim, não parecer que está para acontecer, ou mesmo que a gente o tempo todo não lide com ela é uma coisa tecnicamente possível na sociedade moderna, né? Já na sociedade lá da década de 50. Então eu acho que isso também está um pouco na cabeça do Bergman aí, como a própria racionalidade humana, veja só, pode construir o ápice da irracionalidade, que seria colocar a Terra, acabar com a vida na Terra, né? Bom, a ideia central do filme, meus amores, eu acho que é mais ou menos essa que eu coloquei pra vocês, tá? Vou tentar também não dar muito spoiler assim, porque eu acho que vale a pena vocês verem, mas a ideia é basicamente essa, né? Essa posição de Deus, né? Se ele se verbaliza, quem fala através dele, né? E um pouco também como racionalizar tudo isso, como entender uma vida tão bizarra, digamos assim, como é a vida na Idade Média, e tirar alguma lição dali e tirar até alguma conclusão de tudo aquilo que está acontecendo, para poder tomar algumas decisões, né? Porque no caso a gente está vendo ali o filme mais pelos olhos do Antonius Bloch, mas eu acho que a gente pode extrapolar a analogia para qualquer um de nós como um bom filme existencial, ou seja, como nesse conflito caótico que é a vida na iminente morte, conseguir tomar algumas boas decisões. Essa aí é a lição do filme.
Uma das decisões não muito boas que o Antonius Bloch toma, né, galera, já dando um spoiler aí, é que um dado momento do filme ele vai num confessionário. Isso é muito comum também nos filmes do Bergman, né? Encontrar um padre incrédulo ou alguma coisa parecida com isso que eu vou contar. E aí ele acha que ele está se confessando, ele fala quais movimentos do xadrez ele pretende fazer para ganhar o jogo, só que não é o padre que está ali no confessionário, mas é a morte, né? Ou seja, ele é enganado pela morte. O que parece, né, assim, eu não diria óbvio, mas eu acho que parece natural que aconteça, né? Ou seja, em que pese, olha só, não entendam mal, eu tô tentando entrar na cabeça do diretor, tá? Em que pese haver um enorme debate até hoje da existência de Deus, o diabo, o bem e o mal, isso são coisas muito pouco concretas, né? A única coisa de fato concreta na experiência transcendental é a morte. É uma coisa inegociável na experiência do ser humano, na sua transcendência ou não, sendo que não existe uma transcendência, né? E o filme lida muito bem com isso, né? A morte, portanto, engana, e o Antonius Bloch descobre os seus movimentos para ganhar o jogo, né? Ao que aí, numa outra cena, né, a morte vai falar para ele assim: olha, na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou ganhar o jogo e eu vou levar você e todo mundo aí que tá com você, todas essas pessoas que estão com você, né? Dito e feito, no próximo encontro, né, a morte vai lá, se predispõe a fazer isso. Mas aí, olha só que virada, né? Aí finalmente o Antonius Bloch consegue enganar também a morte, porque ele bagunça as peças, né, bagunça o tabuleiro ali, literalmente, né, no sentido de ganhar algum tempo. E a morte acha que ele está tentando ganhar algum tempo para ele, né, numa coisa egoísta. Mas não é bem para ele que ele está procurando ganhar algum tempo, né? Na verdade, ele está procurando ganhar algum tempo para a família de artistas, né, que ele havia encontrado lá atrás do filme, que era um dos núcleos do filme, lembra que eu falei para vocês? Essa família, né, que também é uma coisa comum do Bergman, colocar na figura dos artistas um pouco, colocar os personagens como também sendo artistas, né? Essa família ela vai representar eu diria que a esperança, né, no filme, porque no fim ela se salva, ela consegue escapar da morte através desse ardil aí do Antonius Bloch. A família se mantém viva, né? E eles têm um bebê também muito pequenininho que também continua vivo e continua aí termina de uma forma até esperançosa o filme. Ou seja, não sei se é possível, né? O Bergman, é o que eu entendo do desfecho. Talvez não seja possível racionalizar completamente a vida e essa experiência de transcendência, medo, fé que a gente tem. Mas, mesmo assim, o Antonius Bloch tira uma boa conclusão daquilo tudo e consegue salvar, de alguma forma, a esperança e a continuidade das coisas, né? Galera, é um ótimo filme. Óbvio que o meu comentário não esgota o filme, tá? Então, se tiver qualquer conclusão, qualquer coisa que eu não disse, aí deixe nos comentários que eu agradeço muito, beleza? E é isso, a gente se fala. Até mais.